Buenas. Nessa sessão a gente vai discutir um pouco sobre o que é um token ERC20, que é muito usado na plataforma Ethereum, e ele é muito usado justamente para você criar outros tokens. E no caso, eles vão criar tokens fungíveis. Então, já aproveitando, o que é um token fungível? O que é alguma coisa fungível? Algo é fungível quando ela tem o mesmo valor, ou as várias unidades que foram criadas, todas têm o mesmo valor, têm a mesma referência. Ou seja, por exemplo, a moeda de $1, ela vale $1 em qualquer lugar. E você não tem moedas de $1 que têm valores diferentes. Então, o fungível quer dizer assim, ó, se eu peguei $1 aqui, ou peguei R$1 ali, esse R$1, não interessa se essa moeda eu peguei aqui em São Paulo ou se eu peguei no Rio de Janeiro, esse R$1 vale sempre R$1. A mesma coisa $1. Se eu peguei uma nota de $1 no Brasil ou peguei uma nota de $1 na África do Sul, essa nota de $1 vai valer $1. Mas alguém pode falar, mas ela tem um número de série diferente. Tudo bem, ela tem um número de série diferente, mas ambas valerão $1. A mesma coisa, nota de R$20. Se eu peguei a nota de R$20 em Brasília, peguei a nota de R$20 em Goiânia, essa nota de 20 Goiás pode ter número de série diferente, e vai ter número de série diferente, mas ela vale R$20. Isso é fungível. Agora, quando eu falo de um token, o token lembra que é uma ficha, né? Como se fosse uma ficha. Quando eu pego um token não fungível quer dizer que tokens podem ter valores diferentes. Então, o token que eu pego de alguém, ele vai ter um valor diferente de outro token. Isso acontece muito, por exemplo, em alguns mercados, como pedras preciosas. Então, as pedras preciosas, elas vão ter lá seu número de série e tal, e elas vão ser, dependendo de onde vieram, a origem e tal, elas são não fungíveis. Então, elas podem ter valores diferentes. E na plataforma Ethereum é possível ter tokens fungíveis e tokens não fungíveis. Tokens não fungíveis, lembrando, são aqueles tokens que vão ter valores diferentes. Normalmente eles têm propósitos diferentes, utilidades diferentes. O token ERC20 é a estrutura básica que foi padronizada na plataforma Ethereum para os tokens fungíveis. E aí a gente vai ver a cara dele e entender melhor o que é isso. Então, vamos lá dar uma olhada? Esse é o site do Ethereum, da plataforma aqui, o ethereum.org. E tem aqui a parte da documentação. Eu estou vendo aqui os padrões de tokens. Então, aqui o ERC20, que eu comentei, é o token fungível. Então, essa é a estrutura que se usa. E o token, como ele está propriamente falando, posso usar tokens para criar moedas, posso para representar, por exemplo, uma onça de ouro ou um ativo. Posso usar tokens, por exemplo, posso usar tokens para representar uma participação dentro de uma empresa, como se fosse uma ação, como se fosse um ticket de loteria para fazer sorteios. O ERC, na verdade, assim, o que quer dizer ERC? Ethereum Request for Comments. Isso quer dizer, não quer dizer muita coisa, mas ERC é como se fosse, olha, um pedido de uma requisição para que vocês comentem isso daí. O 20 é o código, a ordem que sai esse ERC, mas é só um código para que quer dizer o seguinte, olha, esse é o padrão que a gente tem que entender. Esse é um padrão que a gente vai usar para criar um token fungível. Ou seja, todos os tokens têm o mesmo valor. E aqui, quando ele criou esse padrão, ele definiu alguns métodos. Esses métodos quer dizer o que você pode fazer, o que esse token tem que fazer para a gente usá-lo como um token. Então, por exemplo, tem uma função ali chamada nome, que vai dar o nome retornar o nome desse token, o símbolo desse token, quantas decimais ele tem. O total supply vai dizer qual que é o total de tokens que estão aí disponibilizados. O balance of vai dizer qual que é o saldo que tem desse token.
transfer é uma função que vai transferir esse token de um para o outro, ou transfer from, transferir de alguém para cá. A função approve para aprovar essa operação, e a allowance, vamos dar uma olhada nessas. Esses aqui são assim os mínimos métodos que um token tem que ter quando a gente cria, para a gente chamá-lo assim, ó, ele está aderente ao ERC20. Você pode, no seu token, colocar algumas coisas mais, mas para ser aderente ao ERC20, ou dizer, ó, estou seguindo esse padrão, tem que ter pelo menos essas funções, e tem que ter aqui 2 eventos que dizem o seguinte, olha, esses eventos querem dizer, legal, me avisa quando for transferindo. Então, teve transferência lá, eu recebo, se eu sou o dono desse token aqui e tal, eu recebo essa comunicação, foi feita a transferência. Ou o evento de approval, quer dizer, olha, foi aprovada essa transação. Aqui ele dá mais alguns exemplos. Então, aqui do token, aqui do DAI. Então, ele está falando o DAI token e assim por diante. E eu vou mostrar aqui, entrei nessa outra página, isso aqui está dentro do GitHub, onde está falando também, aqui, do criador, o autor desse token, o Fabian Vogelsteller e o Vitalik Buterin, são alguns dos fundadores do projeto Ethereum. E aí ele está falando, descrevendo aqui o token e tal, e falando de cada um dos nomes das funções. Então, o nome retorna o nome, o símbolo, qual que é o símbolo. Então, por exemplo, o símbolo é HIX, o token, ou, por exemplo, o símbolo do Bitcoin, normalmente se usa o BTC, o do Ethereum é ETH, quantas decimais vai ter, e assim por diante. Os saldos. Então, aqui estão a descrição das funções que tem que ter. Então, quem vai implementar tem que seguir isso daqui. Então, ele está dizendo aqui qual que é a estrutura, então, quais são os nomes, e você tem que, quem vai implementar um token desse, vai programar isso. É como se fosse um contrato inteligente, ou parte de um contrato inteligente. Então, no contrato inteligente, ao invés de a gente ter cláusulas por escrito, a gente tem funções, tem programação, código de programação. E o que eles definem nesse padrão ERC20 são, assim, quais são os códigos que tem que ter. O nome desse código, quais são os parâmetros que estão ali para esse código, como eu marquei ali, ó. Então, evento, transfer, então tem que seguir, inclusive, o nomezinho, maiúscula, minúscula e tal, e tem que ter esses 3 parâmetros aqui para identificar. Tá ok? Então, estão aí os mínimos dos eventos aqui. Então, por exemplo, a função allowance que eu não comentei aqui, ela vai retornar o montante que quem está gastando pode permitir que seja retirado do proprietário, tá certo? Ou quem está gastando vai retirar lá daquele proprietário. Então tá aqui, o padrão define isso, e aqui eu vou mostrar uma implementação. Então essa é uma implementação que está lá dentro do padrão ali como exemplo. Então, ela usa, vocês estão vendo ali, Pragma Solidity. Então, o Solidity é a linguagem de programação que se usa dentro do Ethereum. E aqui é a programação mesmo, o código que se usou por quem fez essa implementação. Então, está dizendo, isso é um contrato ERC, tá certo? Então, põe o código aqui. E aí, vocês vão ver aqui a variável Total Supply. Então, alguém vai definir o valor dessa variável. E aqui a função Total Supply, o que ela vai fazer? Ela retorna. Então, se alguém chama essa função, chama esse código, você vê que é um código simples. Ele simplesmente fala assim, ele retorna o valor dessa variável Total Supply. Tá ok? Essa é a ideia. Então, e aqui no código está dizendo, o balance of, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o saldo que alguém tem um endereço. Então, essa função, alguém vai ter que, alguém chama dessa maneira, escreve lá no seu código balance of, dá como parâmetro o endereço, e aí ela vai retornar o saldo que tem, ele tem lá um vetorzinho, tá, de saldos, com base no endereço desse proprietário.
Então, veja, de novo, é um código simples para implementação, e a maioria desses códigos são simples. E essas implementações, boa parte delas são parecidas. Então, assim, só para entender, ó, aquele contrato, na verdade, é um código que está aí, ó, entenda isso como programinha, que vai representar, vai fazer as funções do token. E o token é alguma coisa simples, quer dizer, eu quero justamente, ó, quero transferir para alguém, quero receber de alguém, quero aprovar aquela transação, dizer que, olha, foi ok, então, por exemplo, essa que estão mostrando agora, ó, esse valor aqui tá conferindo? Tá, então beleza, então aprova e manda uma mensagem, emite uma mensagem. Com essas funções simples, você já cria um token, por isso que o Ethereum, lá na plataforma, tem centenas de tokens lá dentro, tá certo? E o ERC20 é um token, de novo, fungível, ou seja, todos os tokens gerados nesse padrão têm o mesmo valor, a gente não diferencia deles, ao contrário do token que não é fungível. E aí o próprio Ethereum criou também depois um padrão de token não fungível. Então, primeiramente, até com uma ideia, o token ERC20 ser a base para outras criptomoedas ou outros tokens, todos com o mesmo valor, aí depois criou o token não fungível, justamente para quem quer falar, eu quero criar tokens, mas quero diferenciar um do outro, porque eles vão ter valores diferentes, porque eles vão ter, por exemplo, características diferentes. E aí, justamente, veio esse novo padrão, você vê que já é um código bem lá para frente do 20, então foi criado bem depois, tal. E ele tem várias utilizações, como por exemplo eu falei no campo de joias e tal. Então aqui ó, ele tem também, ele define os vários métodos, o que pode fazer, pode transferir, pode aprovar e assim por diante, tá certo? Quem que faz a aprovação. E um exemplo de token não fungível é o tal dos CryptoKitties, que são tokens para fazer brincadeira. Cada um deles é um tipo de gatinho, tal, de estimação que você vai customizando ali e tal, e cria a sua própria, como se fossem medalhinhas, fichas ou medalhinhas diferentes com a carinha lá do seu token. E aí você brinca com eles aí no site, vende para um, para outro, é como se fosse alguma coisa de coleção, tanto coleção de figurinhas. Talvez até no futuro a gente não vai mais colecionar a figurinha em papel e tal, quando tem Copa do Mundo, mas a gente vai colecionar as criptofigurinhas aí. Vai ter um criptopanini da vida. Panini, alô, se você ouviu e gostou da ideia, não esqueça de mim. Então pode ter essas coisas onde você cria esse token, que é uma figurinha, vai ter as regrinhas aí, por exemplo, para fazer a troca de figurinhas. Então vai falar assim, para tocar essa figurinha dourada por outra, tem que gastar mais tanto, ou se não pode trocar essa figurinha por menos de outras 3. Então posso trocar uma figurinha dourada por 5 figurinhas comuns. Então você vai criando essas regrinhas aí dentro dessa estrutura do token ou dentro desse código, tá certo? E aí seriam tokens não fungíveis, porque cada um deles vai ter valores e algumas outras características diferentes. Muito bom, pessoal. Veja que era uma coisa simples, é uma ideia simples. Então, o que é quando vocês lerem alguma coisa, o token, esse é um token ERC20. Legal. Quer dizer que ele está seguindo aquele padrão lá do Ethereum, que serve para tokens fungíveis, ou seja, todos vão ter o mesmo valor. E eu consigo fazer as operações básicas, consigo ter um saldo, consigo transferir de alguém, consigo receber de alguém, tá certo? Definir um limite aí de transferência. Então, esse é quando a gente lê um token ERC20, a gente já sabe que é isso que pode fazer com ele. E aí tem o outro padrão, o 721, que é para não fungíveis, ou seja, aí nos não fungíveis, você lê isso aí já sabe, eles vão ter características diferentes, então devem ter valores diferentes aí, e ter características que diferencia um token do outro, tá bom? Espero que tenha ficado claro isso daí. Quem tiver curiosidade, veja que são códigos simples, até para entender quando você começa a estudar programação. É legal dar uma olhadinha e ver que não é um bicho de 7 cabeças. Afinal, a gente está lá no mundo dos contratos inteligentes, os smart contracts. Ao invés de colocar cláusulas, a gente coloca funções e eventos que vão interagir com as pessoas automaticamente. Tá bom? Até mais!